Reconhecer o cansaço do coração é um ato de honestidade espiritual. Muitas mulheres seguem firmes na fé, continuam orando, continuam fazendo o bem, mas carregam um desgaste interior que nem sempre conseguem explicar. O coração está cansado não por falta de amor a Deus, mas pelo peso acumulado de responsabilidades, expectativas e lutas silenciosas. Esse cansaço não é sempre visível. Por fora, a mulher continua forte, disponível e presente. Por dentro, sente uma exaustão que vai além do físico. É um cansaço emocional e espiritual que nasce da constância sem pausa, do cuidado com todos e, muitas vezes, do esquecimento de si mesma. Mesmo confiando em Deus, ela sente que as forças diminuíram. Muitas mulheres resistem a reconhecer esse cansaço porque acreditam que admitir o desgaste é sinal de fraqueza. No entanto, Deus não se assusta com o coração cansado. Ele não exige perfeição emocional, mas verdade. Reconhecer o cansaço é o primeiro passo para permitir que Deus renove aquilo que foi se desgastando ao longo do caminho. O coração cansado continua desejando agradar a Deus, mas já não consegue carregar tudo sozinho. Ele precisa de alívio, não de cobrança. Quando a mulher ignora esse cansaço, corre o risco de transformar fidelidade em peso e propósito em obrigação. O que antes era feito com amor passa a ser feito apenas por responsabilidade. Reconhecer o cansaço do coração é se colocar diante de Deus sem máscaras. É dizer, mesmo em silêncio, que as forças diminuíram, mas a fé permanece. Nesse lugar de honestidade, Deus começa a agir, trazendo descanso, renovação e cuidado. O cansaço reconhecido se torna o início de uma nova etapa de restauração interior. Existe uma diferença essencial entre desistir e descansar, e muitas mulheres confundem essas duas coisas. Desistir é abandonar o propósito, abrir mão daquilo que Deus confiou. Descansar é permanecer confiando, mesmo quando as forças diminuem. O descanso não rompe a fé, ele a preserva. Muitas mulheres têm medo de parar, porque acreditam que, se desacelerarem, tudo pode desmoronar. A mente associa descanso à fraqueza, à negligência ou à perda de controle. Descansar em Deus é reconhecer limites. É entender que nem tudo precisa ser resolvido agora, nem tudo depende da própria força. Quando a mulher aprende a descansar, ela não se afasta do propósito, ela se fortalece para continuar. O descanso restaura o coração para que ele não desista no meio do caminho. A desistência nasce do esgotamento prolongado. Quando não há espaço para descanso, o coração começa a endurecer e a fé perde leveza. Já o descanso, quando vivido na presença de Deus, renova a esperança e devolve clareza ao propósito. Ele não interrompe a caminhada, apenas ajusta o ritmo. Jesus nunca elogiou o cansaço extremo, mas sempre convidou ao descanso. Ele conhece as limitações humanas e sabe que um coração exausto precisa de cuidado, não de cobrança. Descansar em Deus é confiar que Ele continua agindo mesmo quando paramos para respirar. Quando a mulher entende essa diferença, ela se liberta da culpa por precisar descansar. Aprende que descansar não é retroceder, mas se preparar para continuar. O descanso em Deus fortalece a fé e protege o coração do desejo de desistir. Existe um perigo silencioso em continuar forte por fora enquanto o coração está cansado por dentro. Muitas mulheres aprenderam a sustentar uma imagem de firmeza, disponibilidade e constância, mesmo quando o interior já não acompanha esse ritmo. Elas seguem servindo, cuidando, ajudando e fazendo o bem, mas carregam um desgaste que ninguém vê. Quando o cansaço interior é ignorado, ele não desaparece, ele se acumula. A mulher começa a viver no modo automático, apenas cumprindo responsabilidades, sem espaço para sentir, refletir ou descansar. A fé permanece, mas a alegria diminui. O propósito continua, mas o peso aumenta. Ser forte por fora e cansada por dentro cria um conflito interno. A mente tenta sustentar aquilo que o coração já não consegue carregar. Com o tempo, esse desequilíbrio gera frustração, culpa e até sensação de distância de Deus. Não porque Deus se afastou, mas porque o coração está sobrecarregado demais para perceber sua presença. Deus não se agrada de uma força aparente que esconde um interior exausto. Ele vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece o desgaste silencioso, as lágrimas não derramadas e as orações feitas em cansaço. Fingir força não honra a fé. A verdade diante de Deus, sim. Quando a mulher se permite reconhecer que está cansada por dentro, ela abre espaço para a restauração. A verdadeira força não está em nunca parar, mas em saber quando se apresentar diante de Deus com o coração sincero. É nesse lugar que Deus renova forças e devolve sentido ao caminho. Manter a aparência de força sem cuidar do interior pode levar ao desânimo profundo. Cuidar do coração cansado é um ato de sabedoria espiritual. Deus deseja um coração verdadeiro, não apenas uma postura firme. Ele restaura de dentro para fora. O cansaço que nasce do excesso de responsabilidade acontece quando a mulher passa a carregar pesos que ultrapassam seus limites emocionais e espirituais. Ela assume tarefas, decisões e preocupações como se tudo dependesse exclusivamente dela. Aos poucos, o coração se sobrecarrega e a mente não encontra descanso porque sente que não pode falhar.
Esse excesso muitas vezes é alimentado pelo senso de dever. A mulher sente que precisa ser forte o tempo todo, disponível o tempo todo e capaz de resolver tudo. Ela se torna o apoio de todos, mas raramente encontra um lugar onde possa ser cuidada. O coração vai se esgotando enquanto continua tentando sustentar expectativas que não foram colocadas por Deus. Quando a responsabilidade se torna pesada demais, a alegria do servir começa a desaparecer. Aquilo que antes era feito com amor passa a ser feito por obrigação. A mulher continua fiel, mas cansada, continua presente, mas emocionalmente esgotada. Esse tipo de cansaço não surge de um dia para o outro. Ele é construído lentamente pela soma de pequenas cargas não entregues a Deus. Deus nunca quis que a mulher carregasse sozinha aquilo que só Ele pode sustentar. Quando ela tenta assumir o controle de tudo, acaba ocupando um lugar que pertence a Deus. Esse desequilíbrio gera ansiedade, medo de errar e sensação constante de insuficiência. O coração sente que precisa estar sempre alerta, sempre preparada, sempre no limite. A libertação desse cansaço começa quando a mulher reconhece que não precisa ser tudo para todos. Há responsabilidades que precisam ser devolvidas a Deus. Há pesos que não foram feitos para serem carregados continuamente. Quando ela aprende a confiar mais e controlar menos, o coração começa a experimentar alívio. Soltar o excesso de responsabilidade é um ato profundo de fé. É dizer, mesmo em silêncio, que Deus é maior do que as situações que parecem depender dela. Quando esse entendimento se instala, a mente desacelera, o coração respira e a caminhada espiritual se torna mais leve e saudável. Chega um momento em que até fazer o bem começa a cansar. A mulher continua ajudando, servindo, orando e sendo fiel, mas o coração começa a sentir o peso da espera. Ela faz o que é certo, mas nem sempre vê resultados. Esse cansaço não vem da falta de amor, mas da demora em ver frutos. Quando o retorno não acontece no tempo esperado, surge um desgaste silencioso. A mente começa a questionar se vale a pena continuar, mesmo sem admitir isso em voz alta. O coração sente uma mistura de frustração e desânimo, porque a fidelidade parece não ser reconhecida. Ainda assim, a mulher permanece, mesmo cansada. A palavra reconhece esse sentimento ao dizer para não nos cansarmos de fazer o bem. Isso mostra que o cansaço existe e é humano. Deus não ignora esse desgaste, Ele o compreende. O problema não é sentir cansaço, mas permitir que ele leve à desistência do propósito. Fazer o bem continuamente, sem pausas para renovação, pode transformar a obediência em peso. A mulher começa a servir sem alegria, apenas por responsabilidade. Nesse estágio, o coração precisa ser cuidado, não cobrado. Deus não exige perseverança sem sustento. Ele oferece força para continuar. O cansaço de fazer o bem muitas vezes nasce da expectativa de reconhecimento. Quando ele não vem, o coração se frustra. Deus, porém, vê cada atitude, cada gesto e cada oração feita em silêncio. A fidelidade não passa despercebida diante dele. Persistir em fazer o bem não significa ignorar o cansaço, mas levá-lo a Deus. É nesse lugar que a mulher encontra a renovação e aprende a continuar sem perder o coração. Deus fortalece aqueles que permanecem, mesmo quando o caminho parece longo. A expressão "não se canse", presente em Gálatas 6:9, não é uma ordem dura, mas um encorajamento cheio de cuidado. Deus não ignora o desgaste humano. Ele reconhece que o caminho pode ser longo e que o coração pode se sentir cansado. Essa palavra não nega o cansaço, ela direciona o coração para além dele. Espiritualmente, não se canse significa não permitir que o cansaço roube a esperança. A mulher pode sentir o peso, pode se sentir fraca em alguns dias, mas é chamada a não deixar que isso determine suas decisões. O cansaço é um estado, não um destino, ele não define o fim da caminhada. Esse versículo também revela que existe um propósito maior, sendo construído mesmo quando não é visível. Deus sabe que o cansaço aumenta quando os resultados não aparecem. Por isso, ele reforça a promessa da colheita no tempo certo. O encorajamento vem acompanhado de esperança. Não se cansar espiritualmente não significa viver sem pausas, mas continuar confiando. É aprender a descansar sem abandonar o caminho. A mulher permanece firme não porque nunca se cansa, mas porque sabe onde buscar renovação. O significado espiritual dessa expressão aponta para a perseverança que nasce da fé, não da força humana. É Deus quem sustenta aqueles que permanecem. Quando a mulher entende isso, ela deixa de se cobrar tanto e passa a depender mais do Senhor. Não se canse é um convite à confiança. Mesmo quando o coração está cansado, Deus continua trabalhando. A caminhada não é em vão, e cada passo dado em fidelidade tem valor diante dele. O tempo de Deus muitas vezes é interpretado como atraso, especialmente quando o coração está cansado e esperando por respostas. A mulher ora, permanece fiel, faz o que é certo, mas não vê mudanças imediatas. Nesse espaço de espera, a mente começa a se inquietar e o coração pode se entristecer. O que parece atraso para os olhos humanos, na verdade, é preparo. Deus trabalha em processos, não apenas em resultados. Enquanto a mulher espera, Ele está fortalecendo o caráter, amadurecendo a fé e alinhando o interior para aquilo que será entregue.
O tempo de Deus não é vazio, ele é ativo, mesmo quando silencioso. A pressa nasce da ansiedade, mas a fé aprende a confiar no ritmo de Deus. Muitas vezes, se a promessa viesse antes do tempo, o coração não estaria pronto para sustentá-la. Deus conhece o momento certo, mesmo quando não entendemos o porquê da espera. Durante o tempo de Deus, a mulher é convidada a permanecer sem endurecer o coração. A espera pode gerar frustração se não for vivida com confiança. Por isso, é nesse período que a fé precisa ser fortalecida, não questionada constantemente. Deus não se atrasa. Ele age no momento exato, alinhando circunstâncias, pessoas e o interior da mulher. A espera não é sinal de abandono, mas de cuidado. Quando a promessa chega, ela encontra um coração mais preparado e uma fé mais madura. Confiar no tempo de Deus alivia o cansaço do coração. A mulher aprende a descansar na certeza de que Deus vê o que ela não vê e está trabalhando mesmo quando tudo parece parado. A fidelidade na espera nunca é em vão. Existe uma tentação silenciosa de parar justamente quando a colheita está mais próxima. O cansaço se intensifica, a esperança parece diminuir e a vontade de desistir começa a surgir de forma sutil. Muitas mulheres não percebem que esse momento de maior desgaste costuma anteceder grandes respostas de Deus. Quando a caminhada é longa e os resultados não aparecem, o coração começa a se perguntar se vale a pena continuar. A mente se enche de pensamentos como já fiz demais, nada muda, ou talvez seja a hora de parar. Esses pensamentos não surgem do nada, eles nascem do esgotamento acumulado ao longo do caminho. A palavra nos alerta para não desistirmos porque há uma colheita no tempo certo. Isso significa que o maior desafio não está no início, mas na permanência. A mulher que permanece mesmo cansada demonstra uma fé amadurecida, que não depende apenas do que vê. Parar perto da colheita gera um arrependimento silencioso. Muitas vezes, aquilo que Deus estava prestes a fazer é interrompido pela desistência motivada pelo cansaço. Por isso, Deus fortalece o coração para continuar, não pela força própria, mas pela esperança da promessa. A tentação de parar não é sinal de fracasso, mas de desgaste. Reconhecer esse momento é essencial para buscar renovação em Deus. Ele não pede que a mulher continue sozinha, mas que se apoie nele para atravessar esse trecho final da caminhada. Quando a mulher entende que o cansaço pode indicar proximidade da colheita, ela encontra forças para permanecer. Deus honra a perseverança e transforma o desgaste em testemunho. Permanecer mesmo cansada é um ato profundo de confiança. Quando a motivação acaba, a caminhada se torna mais desafiadora, porque os sentimentos já não sustentam as decisões. A mulher acorda sem ânimo, sem entusiasmo e muitas vezes sem vontade de continuar fazendo o que sabe que é certo. Nesse momento, a fé é colocada à prova, não como emoção, mas como convicção. A motivação é instável e varia conforme as circunstâncias. Há dias em que ela está presente e dias em que simplesmente não aparece. Continuar apenas quando se está motivada cria uma fé dependente do sentimento. Por isso, chega um tempo em que Deus ensina a continuar pela fé, mesmo quando o coração não sente vontade. Continuar sem motivação não significa agir de forma fria ou automática, mas agir com consciência espiritual. A mulher entende que o propósito é maior do que o estado emocional do momento. Ela não ignora o cansaço, mas também não permite que ele decida o rumo da sua caminhada. Nesses momentos, pequenas decisões fazem toda a diferença. Permanecer na oração, mesmo curta. Continuar fazendo o bem, mesmo sem reconhecimento. Confiar em Deus, mesmo sem respostas imediatas. Essas atitudes fortalecem a fé e protegem o coração do desânimo profundo. Deus não abandona a mulher quando a motivação acaba. Pelo contrário, é nesse período que ele trabalha com mais profundidade, o ensinando a depender menos do entusiasmo e mais da confiança. A fé amadurece quando aprende a permanecer sem aplausos e sem emoção intensa. Quando a motivação retorna, ela encontra um coração mais firme e uma fé mais sólida. Continuar pela fé constrói resistência espiritual e prepara a mulher para sustentar aquilo que Deus ainda vai entregar. A caminhada não termina quando a motivação acaba, ela continua pela confiança em Deus. Apresentar o cansaço a Deus é um passo essencial para quem deseja continuar sem desistir. Muitas mulheres carregam o desgaste em silêncio, acreditando que precisam ser fortes o tempo todo. No entanto, Deus não espera resistência emocional, Ele espera sinceridade. O cansaço que não é apresentado se transforma em peso acumulado no coração. Quando a mulher esconde o cansaço, ela começa a se afastar interiormente, mesmo continuando presente externamente. A oração se torna mais curta, a mente mais dispersa e a fé mais cansada. Apresentar o cansaço a Deus é abrir o coração sem filtros, reconhecendo limites e necessidades. Deus não se impressiona com a aparência de força. Ele vê o interior e conhece cada desgaste. Ao apresentar o cansaço, a mulher não perde valor espiritual. Ela se aproxima da fonte de renovação. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus age com cuidado e restauração. Apresentar o cansaço também evita que a mulher se culpe por sentir desgaste. O cansaço não é sinal de fracasso, mas de caminhada longa. Deus não condena quem está cansada, Ele acolhe.
Quando o cansaço é colocado diante de Deus, ele deixa de ser um fardo solitário. A oração feita em cansaço é tão válida quanto a feita em força. Deus responde à sinceridade do coração. Ao apresentar o desgaste, a mulher permite que Deus renove forças, ajuste o ritmo e devolva sentido ao propósito. Continuar sem desistir passa por aprender a levar o cansaço a Deus. Ele não exige perfeição emocional, mas dependência. No cuidado de Deus, o coração cansado encontra descanso e renovação para seguir. A renovação da força interior não vem do esforço humano, mas da ação do Espírito Santo no coração cansado. Muitas mulheres tentam continuar apenas pela disciplina, pela responsabilidade ou pela força de vontade, mas chega um momento em que isso já não é suficiente. O Espírito Santo atua exatamente onde a força humana se esgota. A força que vem do Espírito não é barulho, não é agitação e não é pressa. Ela se manifesta como paz interior, clareza de pensamento e confiança renovada. Mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, algo muda por dentro. O coração se sente sustentado, mesmo ainda cansado. O Espírito Santo renova de dentro para fora. Ele toca áreas profundas que nem sempre são acessadas pela razão. Enquanto a mulher ora, mesmo sem muitas palavras, o Espírito trabalha, restaurando aquilo que foi se desgastando ao longo do tempo. Essa renovação não é instantânea, mas é constante. Quando a mulher depende do Espírito Santo, ela aprende a caminhar sem se esgotar completamente. Ele ensina a descansar no meio da caminhada, a ouvir limites e a discernir quando é hora de pausar e quando é hora de continuar. A força interior passa a vir da comunhão com Deus, não da pressão externa. A renovação espiritual também traz esperança. O Espírito Santo lembra as promessas, fortalece a fé e devolve a visão do propósito. O cansaço não desaparece de uma vez, mas deixa de dominar o coração. A mulher sente que não está sozinha na caminhada. É o Espírito Santo quem sustenta quem decide permanecer. Ele renova as forças daqueles que confiam e se entregam. A mulher cansada encontra no Espírito a força necessária para continuar sem perder o coração. Permanecer quando ninguém reconhece é uma das provas mais silenciosas da fé. Muitas mulheres continuam fazendo o bem, servindo, orando e sendo fiéis sem receber palavras de incentivo, gratidão ou reconhecimento. Esse silêncio externo pode gerar um cansaço profundo no coração, porque o esforço parece invisível. Quando o reconhecimento não vem, a mente começa a questionar se o que está sendo feito tem valor. A mulher sente que dá muito e recebe pouco, e isso pode enfraquecer a motivação. No entanto, Deus vê aquilo que ninguém vê. Cada gesto, cada atitude e cada oração feita em secreto são observados por Ele. A falta de reconhecimento humano não diminui o valor da fidelidade. Pelo contrário, ela purifica as intenções do coração. A mulher aprende a servir, não por aplausos, mas por obediência e amor a Deus. Essa maturidade espiritual fortalece a fé e aprofunda o relacionamento com o Senhor. Permanecer sem reconhecimento também protege o coração do orgulho e da dependência da aprovação alheia. A mulher passa a encontrar satisfação em agradar a Deus, não às pessoas. Essa postura traz liberdade emocional e espiritual. Deus nunca deixa de honrar aqueles que permanecem fiéis em silêncio. O reconhecimento dele pode não ser imediato, mas é certo. Quando ele decide agir, a recompensa vem no tempo certo e da forma certa. Continuar mesmo quando ninguém vê é um ato profundo de confiança. A mulher entende que sua fidelidade não é em vão e que Deus está atento a cada detalhe da sua caminhada. O silêncio dos outros não apaga o cuidado de Deus. Proteger o coração do desânimo é uma atitude intencional e necessária para quem deseja continuar sem desistir. O desânimo não surge de uma vez, ele se instala aos poucos, quando o cansaço não é tratado e a esperança começa a enfraquecer. Se o coração não for cuidado, o desânimo encontra espaço para crescer. A mente desempenha um papel central nesse processo. Pensamentos repetitivos de frustração, comparação e impotência alimentam o desânimo. Por isso, proteger o coração envolve vigiar os pensamentos e escolher conscientemente aquilo que será permitido permanecer. Nem todo pensamento merece ser aceito como verdade. Cuidar do coração também significa estabelecer limites. A mulher precisa reconhecer quando está ultrapassando seus próprios limites emocionais e espirituais. Ignorar sinais de cansaço e continuar sem pausas enfraquece a fé e abre espaço para o desânimo. Deus não exige resistência sem cuidado. A palavra de Deus é uma ferramenta essencial na proteção do coração. Ela fortalece, direciona e lembra as promessas que sustentam a caminhada. Quando a mulher se aproxima da palavra, ela realinha sua esperança e encontra força para continuar, mesmo em dias difíceis. Proteger o coração não é se isolar ou endurecer, mas se fortalecer espiritualmente. É aprender a levar frustrações a Deus, buscar descanso e renovar a fé. Esse cuidado impede que o desânimo se torne permanente. Quando o coração é protegido, a mulher consegue atravessar períodos difíceis sem perder a esperança. O desânimo pode até tentar se aproximar, mas não encontra espaço para dominar.
A fé permanece viva, mesmo em meio ao cansaço. A promessa da colheita no tempo certo é o que sustenta a mulher nos dias em que o coração está cansado, mas a fé permanece. Deus nunca pediu perseverança sem promessa. Ele assegura que aquilo que é feito com fidelidade, mesmo em silêncio, produzirá fruto no momento adequado. A colheita não acontece por acaso, ela é resultado de um processo vivido com constância. O tempo da colheita não é determinado pela pressa humana, mas pela sabedoria de Deus. Muitas vezes a mulher olha para o que fez e não vê retorno imediato, e isso gera frustração. No entanto, Deus trabalha em dimensões que não são visíveis. Enquanto a mulher permanece, Ele prepara o ambiente, as circunstâncias e o interior para receber o fruto. A promessa da colheita também ensina a confiar no tempo certo. O fruto colhido fora do tempo não tem o mesmo valor, nem a mesma durabilidade. Deus sabe quando o coração está pronto para sustentar aquilo que será entregue. A espera não é desperdício, é preparação. Essa promessa fortalece a perseverança. Saber que existe uma colheita futura ajuda a mulher a não desistir no presente. Mesmo cansada, ela continua, porque confia que Deus é fiel para cumprir o que prometeu. A fidelidade de hoje constrói o testemunho de amanhã. Deus não se esquece do esforço feito em amor. Cada gesto, cada escolha e cada atitude que feita com fé fazem parte da colheita que virá. A promessa não falha, mesmo quando o caminho parece longo. Confiar na colheita no tempo certo traz esperança renovada. A mulher aprende a permanecer com o coração firme, sabendo que Deus honra aqueles que não desistem. O cansaço passa, mas a fidelidade gera fruto. Agora oremos juntas. Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti com o coração cansado, mas com a fé ainda viva. O Senhor conhece cada peso que carregamos em silêncio, cada luta que ninguém vê e cada passo que damos mesmo quando as forças parecem pequenas. Hoje nós entregamos a Ti o nosso cansaço. Entregamos o desânimo que tenta nos fazer parar, a frustração da espera e o medo de continuar sem ver resultados. Senhor, renova as nossas forças. Fortalece o nosso interior pelo Teu Espírito. Ensina-nos a descansar sem desistir e a confiar mesmo quando o caminho parece longo. Nós escolhemos permanecer. Escolhemos confiar no Teu tempo e crer que a colheita virá no momento certo. Sustenta-nos com a Tua graça e guarda o nosso coração na esperança. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração falou com você, escreva nos comentários "Eu não vou desistir". Compartilhe este vídeo com outra mulher que está cansada, mas precisa continuar. Deixe seu like. Inscreva-se no canal Mulher em Oração, para orarmos juntas todos os dias. Eu deixei aqui na descrição alguns devocionais e livros que podem te ajudar nessa caminhada com Deus.